assunto que é de meu domínio, ou será que é? Que é Passou sobre a o ponte. Figueirense. Passou a ponte, veio aqui pro continente. Vamos falar sobre o Figueirense, então. A gente tá aí há 2 semanas, uma semana, né, sem falar, mas tiveram 2 jogos nesse meio tempo. 2 derrotas, como, né, é fácil, né? Foram duas Que derrotas ou um empate e complicação. uma derrota? Foi um empate e uma derrota, né? Foi o empate da Chape? Pô, deixa eu até pegar aqui, ó. Copa SC aqui, Porque ó. faz tempo. Grande Copa CC. É, A gente veio da derrota pro Ercílio Luz, dentro de casa. Não, pô, claro, claro, claro. A derrota vergonhosa do time do Figueirense contra o Concórdia. Lá em 3 a Concórdia, 0 3 a pro 0 galão do Oeste. Que inclusive teve toda a treta do. Qual que é? O do Carpegiani Cara, jogando eu, AM no ventilador. eu quero que tu fale um pouco. Antes de começar todo o processo de RJ e tudo mais, a gente começou todo esse processo com o técnico simplesmente metendo o pé na porta e abrindo o jogo pra geral. Cara, ele fez o que cabe a ele fazer mesmo. Assim, Fez correto na tua visão? para mim, sim, em partes. Vai, vamos lá. Pensando por outro lado. Porque muito provavelmente ele já tá sem o. Como é que fala? Sem o grupo de jogadores. Ele já perdeu totalmente o vestiário, que eu queria falar. E nada mais justo que de fato ele externalizar isso, porque ele não vai perder nada. Ele foi convocado a estar na posição que ele está hoje, pela diretoria e tal. E assim, ele não vai ter rabo preso com ninguém. A diretoria convidou ele, inclusive acabou de acabar o primeiro tempo do jogo do Figueirense. É, ele externalizou isso porque, assim, é um absurdo o que, segundo ele, aconteceu no vestiário. Jogadores dizendo que estão sem vontade de jogar. Tanto que nesse jogo contra o Concórdia, ele tira 3 jogadores no intervalo. Ele tira o Camilo. O Cauã Ziegler sai do balaio porque o time tava jogando mal mesmo. Né? Muito provavelmente, pô, teve que trocar um volante e um meio-campo e teve que fazer alguma alteração tática. Né? Calma Aí aí, João, que eu Cauã acho. Calma aí que rodou. eu acho que a live foi. Travou? Tão querendo te censurar, João. Não. Pô, pra mim não travou. Não travou? Pra mim tá rodando. Mas tá ao vivo? Aí, Pra voltou. mim Acho que voltou, tá ao acho que vivo, voltou. tá ao vivo. Alô? Legal, Aí, voltou? voltou. Voltou. Tá. Tão querendo te derrubar, ô, João. Não sei onde eu parei, mas eu estava falando sobre os 3 substituídos no jogo contra o Concórdia. É, eu acho que parou bem na hora que tu tava falando que o Cauã pagou o pato ali. Ó, boa noite pro meu tio Edívio. Boa noite. É, Mas enfim, voltando lá atrás, né? Jogo contra o Concórdia, que o Carpegiani fala O cara sobre se perdeu. o. Cara, é que eu lembrei da piada que fizeram com o nome dele, tá ligado? Do Rodrigo Parmegiana, tá ligado? Mas enfim, o Carpegiani. O Yuri, eu e meu pai estamos secando o Flamengo na Libertadores. Legal. Beleza? A ideia que tá tendo Libertadores. Mas enfim, rolou toda a treta, enfim. E até no jogo contra o. Cadê? O jogo contra o Ercílio Luz, o Figueirense já vem com mudanças. Vem com bastante mudanças. Vem com o Ian já no meio-campo. O Camilo foi para o banco de Não reserva. esse. Não esse. Não esse Que, Ian, o que, Ian da que, base do Figueirense. que se É um guri que vem tivesse. jogando bem. Pô, Vem jogando bem. Léo Baiano também não aparece mais em campo. Cara, assim, fica muito óbvio que de fato tem jogador que depois que acabou a Série C, rolou todo o fato de não ter subido e largou de mão o clube. E o Carpegiani, que não tem nada a perder, tocou-lhe a boca no trombone e falou: Cara, a diretoria viu o que aconteceu e então é responsabilidade da diretoria. Ele também jogou. Pô, a diretoria que se vire com o que vai fazer com esses jogadores. Eles viram o que aconteceu.
Tanto que agora o Camilo, ele ainda continua no time, mas como reserva, né? Por exemplo. Aham. E aí teve o jogo contra o Ercílio, mais uma derrota. Figueirense hoje é o lanterna da Copa Santa Catarina. Como está na tela É, aqui, não que eu queira deixar isso explícito. exato. Nesse momento está 0-0 Figueirense e Barra. Figueirense, até pelo que eu tava acompanhando, Figueirense teve boas chances, tá? Chutou a gol ali, saiu de cara a cara com o goleiro e errou. Teve um cabeceio que o JP tirou a bola da área dos caras. Era ataque nosso, ele afastou a bola. Mas enfim. Ele achou que era zagueiro. Teve um lance, inclusive, que o Samuel dá uma caneta linda no lateral do Barra e isola a bola. Coisa de futebol de Copa Santa Catarina, né? Mas enfim, esse é o jogo que tá rolando agora. Figueirense é o lanterna, mas eu acho que os holofotes nem estão muito na Copa Santa Catarina. Acho que, inclusive, o torcedor do Figueirense não está tão preocupado com Copa Santa Catarina nesse momento. Por A quê, gente Ian? vem, a gente vem no RJ. Figueirense Porque tem está recuperação aí, ó, judicial na da tela. limitada aprovada em Assembleia de Credores. Exatamente. O Vamos, Figueirense, vamos só até, dar um até pra... passinho atrás, Diga. porque a gente teve a falta da live semana passada, aconteceu as duas primeiras lives, né? De credores. Então, As duas primeiras votações, né? votações, isso é lives porque eram duas lives. É ao vivo, É, exato, é exato. ao vivo. Aconteceu ali as duas. Então, essa semana teve do limitado. Eu queria que tu explicasse por que teve essa semana do limitada e não teve do outro. E qual que é a diferença, enfim. Explica Exato. aí um Vamos pouquinho. lá. Eu não sou nenhum Yuri aqui formado em juridiquês nem nada. Mas basicamente, semana passada tiveram as votações tanto da LTDA quanto a Figueirense Associação. Ambas têm dívidas estratosféricas, uma de 80 milhões e a outra de 130 milhões, se eu não estou enganado. Cara, eu consigo. Eu tenho uma imagem aqui, vai falando que eu vou achar a imagem. Boa, beleza. É, E semana passada tiveram as votações das duas credoras, né? Das duas credoras? São credores? Não, credor é quem eles estão devendo, né? Enfim, das duas recuperandas. Haha, toma aqui, ó. Tô assistindo muito essas lives aí. Das duas Fala recuperandas. dele. Que é a recuperação. Está em situação de recuperação judicial. Saiu da extrajudicial, não foi aceito, enfim, e fomos atrás de uma recuperação judicial. Certo? No qual semana passada tivemos a assembleia muito tumultuada, durou horas essa assembleia e eu estava assistindo até o final em que eles optam por votar não é cancelamento, mas a remarcação da nova assembleia. E nisso tinham os credores tanto da Figueirense LTDA, Figueirense Limitada, quanto a Figueirense Associação. Os credores Tá na tela, tá? do Figueirense, isso, da Figueirense Limitada, que é essa dívida de 81 milhões, Só, optaram, né? só 81 milhões, optaram por remarcar essa assembleia para daqui a 7 dias, que no caso foi hoje. E a Figueirense Associação, que é a maior dívida, é 130 milhões, se eu não estou enganado. 138 milhões. 138 milhões para daqui 30, para, né, até a da data da primeira assembleia, para 30 dias para frente, que acho que é dia 18/10, se não me falha a memória, tá? Se eu não me engano, é 18 10. 18 19, Exato. alguma coisa assim. Aham. Hoje teve a primeira assembleia da Figueirense Limitada, desses 80 milhões, no qual a gente atingiu o quórum para aceitar os termos dessa recuperação judicial. De novo, teve algumas tretas, os advogados querendo defender os seus clientes, indo contra os valores que o Figueirense apresenta, porque o Figueirense apresenta, no caso, o que o Figueirense tem hoje para apresentar tem muito deságio, tem muito desconto para os credores, coisa que não tinha, né? Inclusive até o advogado Felipe do Figueirense,
que está fazendo um ótimo trabalho nessa recuperação judicial, explicando todas as dúvidas que os credores têm, o advogado explica perfeitamente. Ele disse que na recuperação extrajudicial, as situações de pagamento do Figueirense eram muito melhores. Os valores, enfim, que seriam pagos eram muito melhores. Nessa recuperação judicial é um pouco diferente, tem muito deságio, que no caso é o desconto. Claro que até ele explica várias vezes. Tem várias formas de pagar os seus credores. Normalmente são cinco, se eu não me engano, ele fala de cinco formas de pagamento. Normalmente, se tu quer receber teu dinheiro antes, tu tem mais desconto. Vai ter um deságio maior, né? Varia tanto desse deságio, se eu não me engano, que é de 85%, ou algo do tipo. No caso, um desconto pro Figueirense de 85%. Até tu receber 100% do seu valor, porém, em 13 anos. Tá? Então, e aí hoje teve a votação da parte da limitada, os 80 milhões, e foi aceita. Então é um grande passo, inclusive é um grande passo para a própria Clave se manter firme no Figueirense. Porque muito da pauta da última Assembleia do Figueirense foi voltada a Clave, ao próprio advogado Felipe falou. Hoje a gente tem um investidor. Se vocês. Desculpa. Se vocês postergarem muito essa votação, essa assembleia, pode ser que na próxima assembleia não tenha mais um investidor e a gente tenha que reformular totalmente esse plano de recuperação judicial. Então, a LTDA foi 7 dias, agora foi aprovada e talvez dê uma segurança melhor. Talvez não. Dá uma segurança melhor para essa segunda parte da votação. E, claro, é a maior parte da dívida, é uma dívida muito grande. O Figueirense tem mais de 2 milhões de dívida. E eu até volta e meia digo, é uma dívida de time de Série A estando numa Série C. Pô, é surreal, né, cara? É muito dinheiro. E aí, agora daqui no dia 18, a gente tem essa segunda parte. Mas como teve o quórum de aceitação nessa primeira parte, se aumenta muito a expectativa de que vai dar tudo certo e talvez dê uma segurança a mais para a própria Clave, né, que é a investidora. Talvez para a próxima assembleia tenham melhoras de custos para os credores e tudo mais, né? Uma parada que eu vi bastante gente do Figueirense falando não era nem a questão da recuperação judicial em si do dinheiro, enfim, da dívida e tudo mais. Era a questão da Clave, né? Tipo, o medo era da Clave não continuar no clube, porque daí, cara, é basicamente fechar as portas do Figueirense, né? Porque é muita Exatamente. O dívida grande pra própria ponto coisa, né? é que para cumprir o plano que hoje se tem da recuperação judicial, é que ele é muito voltado ao dinheiro de investimento da Clave. E que se não der certo esse plano de recuperação judicial, a Clave cai fora e ferrou, para não dizer outras palavras. Exato. Eu acho que o maior medo, e até aquele negócio que tu falou de estar, tipo, o pessoal nem tá dando muita bola pra Copa Santa Catarina, cara, que o pessoal tá dando bola pro futuro de verdade do Figueirense, né? Tipo assim, diferente de outras coisas, esse é o futuro do Figueirense, não, esse é realmente o futuro do Figueirense, tá ligado? Porque se a Clave vai embora hoje, cara, dificilmente tu vai achar um outro investimento no nível da Clave e que esteja disposto a fazer o que a Clave teoricamente se propôs a fazer, né? Então acho que o medo maior é isso aí. Então, tipo assim, cara, tu perder pro Barra, tu perder pro Concórdia é o mínimo, tipo, pô, meu time tá jogando ainda. O problema é que ano que vem pode ser que ele não esteja jogando. O time hoje ainda existe, né? E também, muito por isso, eu nem tô me preocupando tanto com essa Copa Santa Catarina. Claro, tá sendo vexatório com o Figueirense, mas eu estou muito mais preocupado com o dia 18, que aí é a segunda parte dessa recuperação judicial. E após esse dia 18, aí sim, eu acho que eu volto a me preocupar mais com o futebol. É que no final de contas, a gente muito falou aqui mesmo sobre, o Figueirense devia investir no carro-chefe, que é o futebol, blá blá blá. Cara, mas hoje, qual que é o grande problema dessa recuperação judicial? Se ela não der certo, vamos lá, existe a falência, primeiro de tudo. Segundo, a Clave torna-se mais um credor para o Figueirense.
e é mais uma baita, É uma uma porrada. baita soma nessa dívida. É uma Se eu não tô porrada. enganado, talvez se o Yuri até tiver aí possa me corrigir. Eu acho que são 20 milhões já. Tipo, se a Clave virar um credor, a gente já deve 20 milhões pros caras. Então é importantíssimo pro Figueirense continuar existindo ele conseguir aprovar essa recuperação judicial, né? Pô, basicamente foi isso mesmo. Hoje eu assistindo, aliás, a live, enquanto eu trabalhava, deixei a live de lado, assim, e tava dando... Cara, eu sou aquela pessoa que eu... é, talvez em um grupo de havaianos eu seja o que menos quer que o Figueirense acabe, né? Porque tem toda essa situação, pô, pro Batman existir, o Robin tem que existir, tá ligado? Pro Batman existir, o Coringa tem que existir, tipo isso, tá ligado? Tipo, se o Figueirense acaba, meio que a rivalidade não existe mais e fica estranho. Não só por causa disso, mas enfim, por outras coisas. Mas é engraçado ver amigos meus torcedores do Figueirense e amigos meus torcedores do Havaí, como eles estavam tratando a coisa e como foi a reação, tá ligado? Flamengo eliminado. E Pena. era interessante ver a diferença. A diferença, tá ligado? Entre a reação do que foi pros torcedores do Havaí, porque, cara, parecia que o Havaí tinha perdido um campeonato. E ao contrário que foi o Figueirense, parecia que o Figueirense tinha feito um gol de título, assim. Foi muito interessante ver isso acontecendo. E aí agora é esperar pro dia 18 de outubro para ver quais são as próximas. O que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela, né? Cara, exato. Inclusive, não me recordo se tem mais alguma coisa pra falar, que até o jogo vai voltar daqui a pouco pro segundo tempo, mas